H3PO4, esse é o ácido fosfórico, é um ácido inorgânico. O único ácido que vocês conheceram como grupo funcional era o ácido carboxílico, tá? Que era um ácido orgânico. Então, para componer um nucleótido, eu preciso do ácido fosfórico. O segundo elemento aqui é o quê? Quem se acorda? Quem vai pilhar que classe de açúcar é esse aí? Como se chama? Pentosa. Uma pentosa. E qual é a possível pentosa? Ribosa ou? Ribosa ou desoxirribosa. Quem se acorda dessa forma aqui? Como se chamava essa forma? De Howard, né? Estrutura cíclica, Murger, né? Um ponto para todo mundo. Realmente, muito bem. Tá? E a base nitrogenada eram dois, sim? Que eram as purinas e as pirimidinas. Tá? As purinas era chamada... Quem se acorda quais são as purinas? São dois. Guanina E a Timina? começa com A. Adenina. Adenina. E as pirimidinas, que eram três, quais são? Timina, citosina e uracilo. Tá? A composição de um nucleótido são 3 elementos, sim? É só a produção. Hidrógeno, sim, então ele se comportou como um ácido. Tá? Então eu posso ver ele com hidrógeno ou sem o hidrógeno. Se não tiver o hidrógeno é porque ele só mostrou o comportamento dele. E mesmo assim fica O4. Sim, ele PO4. fica assim. Tá? Que é o grupo fosfato. Sim. Tá? Mas vem do ácido fosfórico. Essa pirimidina que você falou é timina. E essa é a diferença da ribosa com a desoxirribosa. Se acordam? Quando eu havia dito que a pentosa é C5H10O5. Se conto aqui, eu tenho C5H10O5. Isso é ribosa. Desoxirribosa é o 4. Eles vão perder um oxígeno justamente no carbono 2, tá? Então, quando é desoxirribose, é C5H4. Então, como eu diferencio a ribosa da desoxirribosa? Nesta posição. Ok? O nome já denuncia, desoxi, ele já está falando, ele perdeu um oxigênio. Tranquilo? Então essa é a diferença de ribosa para desoxirribosa. Podem ver que o formato de Howard continua o mesmo, tá? O que vai diferenciar é um oxígeno a menos do carbono 2. Sim? E aqui estão as bases nitrogenadas, que eram as purinas e as pirimidinas, tá? A nível estrutural, nós
podemos ver que as purinas é um doble anilho. Ambas são bases nitrogenadas. Nitrogenadas quer dizer que tem nitrógeno em sua composição. E eles estão formados por anilhos aromáticos, sim? No caso da pirimidina, ele solamente tem um anilho. E as pirimidinas eram a citosina, a timina e o uracilo. Em câmbio, as purinas é a adenina e o anilho. O que podemos quitar aqui como ideia? Que no nosso metabolismo, quando degradamos essas bases nitrogenadas, porque devemos degradar, as pirimidinas têm com mais facilidade para romper esse único anilho. Ora, em câmbio, as purinas não. Se acumular no nosso corpo as purinas, ela leva a um aumento de ácido úrico. O ácido úrico é proveniente do catabolismo das purinas, não das pirimidinas. Pirimidinas não há nenhuma reação contrária no corpo se acumular, porque o corpo sabe romper esse anilho. Agora, quando é um doble anilho, é mais complexo. Assim como o colesterol que vocês viram. Quanto mais anilhos tenha presente, menos capacidade nosso corpo tem para romper a estrutura. Então, o ácido úrico é um produto catabólico da purina. É normal excretar ácido úrico? Não. Sim, é. Sim, é. Toda vez que eu consumir um alimento de origem animal e vegetal, se acordam que se isso é informação genética, está na composição do ADN ou RN, eu vou consumir isso nos alimentos. E tenho que degradar isso depois do meu corpo. O produto final de degradar um nucleótido é pentose, eu degrado facilmente, o ácido fosfórico também, as bases nitrogenadas, inclusive vocês vão ver depois em Bioquímica 2, que não há nenhuma consequência do acúmulo das pirimidinas. Agora, o acúmulo das purinas, aí causa um aumento de ácido úrico que leva a gota. Mas é normal excretar ácido úrico, eu só não posso excretar mais do que deveria. Quer dizer que eu posso ter um transtorno no metabolismo. Tá? Então, eu tenho análises para ver o ácido úrico. A gente tem um determinado valor que é normal excretar, se é na urina ou no sangue. Que é onde eu excreto o ácido úrico, primeiramente eu sintetizo ele a nível sangue e depois excreto na urina. Tá? O problema é quando eu acabo catabolizando muito ácido nucleico por algum motivo, produzir demais e degrado demais, eu tenho algum transtorno no processo, aí esse ácido úrico acumula na corrente sanguínea e forma cristais de urato. Onde eu deveria excretar? Na urina. Só que, como ele precipitou, ele não consegue mais passar por el rinhão. Então ele vai, fica na corrente sanguínea e suele alojar nos lugares huecos. Onde é o lugar hueco? Na articulação. Aí primeiramente começa nos extremidades. Primeiro é o dedo gordo do pé, chamado podraga. Se eu não hago caso a esse dolor no dedo gordo do pé, depois ele pode tomar nos nudilhos da mano, os colos, tá? La rodilha, e vai subindo esse acúmulo de cristais, que ocasiona a gota. O que é a gota? A gota é a enfermidade ocasionada por um excesso de ácido úrico, que é a famosa artrite gotosa. Artrites por quê? Porque inflama a articulação. Gotosa porque é específica da gota. Ok? Sim. E aí, então, a medicação utilizada para a gota, ela vai ajudar a quebrar esse excedente a quebrar que você está catabolizando. Então, vai ajudar a quebrar essa purina. Não, aí no caso, por exemplo, o que vou fazer é amenizar o excesso de ácido úrico que anda catabolizando. A medicação vai ser para ajudar a eliminar então o ácido úrico. Isso, porque o ácido úrico vou ter essas duas fontes que você tem que cuidar.
Atenda. As duas fontes, uma é a alimentação. Inclusive, quem padece de ácido úrico tem que cuidar com determinados alimentos, porque propicia um aumento das purinas, consequentemente um aumento de ácido úrico. E a outra fonte é endógena, porque no corpo também produz as purinas e as pirimidinas. E aí o fármaco que você tomar para ajudar no tratamento da gota é o endógeno. Agora o exógeno eu vou também ter que cuidar que é a tua alimentação. Você só vai inibir no endógeno. Tá? Quem que aqui padece de ácido úrico? Ninguém? Entendi, então, que a medicação é para Ninguém inibir na a casa tem ácido produção. úrico? Que alimento não pode comer? Refrigerante. Carne, você quer judiar de uma pessoa com ácido úrico, você convida ela para um churrasco e cerveja, né? Sério? Né? Quem quiser carne. Só carne branca, né? Minudência, então, é o pior, que é coração, hígado, tudo aquilo mais Então vai pequeno, inibir a mais parte endógena, professor. Tá? A medicação é para inibir a parte endógena, então, da produção de purina pelo corpo. Isso, a medicação só inibe a endógena, não a exógena. Você tem que controlar os dois, tanto tomando medicação, como também a alimentação. Só em relação ao bacon, professor, que fala que ele é o maior causador de gota. Oi? O bacon. O que tem a ver? Ele causa maior gota, porque no caso de gota é o bacon que é o causador. É? É verdade, sim? Eu escutei do bacon, você escutou? Não. Ela padece de ácido úrico aqui, ó. Estou acompanhando. Coitada da porra. Eu não gosto nem carne. Se eu Né? comer carne, acabou comigo. A ração, Aí eu né? preciso entrar na medicação. Agora o porco, Eu só como só frango, frango e peixe. Só Só. o bacon é o maior Dois tipos de causador carne, de só como frango e peixe. maior concentração das urinas são elas, sim? Bueno, vamos lá. Ó, entenderam? Então, ácido úrico é um produto metabólico das purinas. Se eu sou normal, quando a água análise do ácido úrico tem que estar dentro dos parâmetros de referência normal. Não pode estar acima, porque aí precipita e forma cristais de urato. Eu não excreto mais pela urina. Vai acumular na corrente sanguínea e vai para as articulações. Tranquilo? Bueno, então o que nós podemos quitar aqui da estrutura? Que a estrutura, dependendo da quantidade de anilhos, ela involucra num certo acúmulo, trazendo dano, assim como o colesterol. Se eu produzir muito colesterol, depois meu corpo tem dificuldade para excretar. Ele formava placas de ateromas. Aqui forma gota pelo excesso das purinas. Bom, vamos lá. Ó. Então, eu havia dito a vocês que o nucleótido está composto do grupo fosfato, da pentose e da base nitrogenada. Antes de tornar-me nucleótido, eu me torno nucleócido. Então, se há uma diferença entre nucleótido e nucleótido. Tá? Qual é a diferença? É que o nucleócido não tem o grupo fosfato. Essa é a diferença. Tá? Há muitos fármacos que são em base de nucleócidos. Vocês vão estudar em farmacologia, vão escutar o famoso nucleótido também, citidin, ou CMP forte, há medicamentos com essas siglas, isso são nucleótidos. Tá? Se é para dolor, para enganar o sistema nervoso, se utiliza também. Tá? Vocês vão ver que nucleótido não só está na informação genética do ADN e do RN. Nucleótido está na participação das coenzimas, nucleótido está na participação da nossa moeda energética, nucleótido está na participação de segundos mensageiros, que ele vem a mostrar. Ok? Bom, então, antes de que me torne nucleótido, primeiro tenho que ser nucleócido. Como seria a união? Vocês viram que eu tenho 3 elementos. E então, para unir esses 3 elementos, vou necessitar dos enlaces. Tá?
Porque tenho que unir 3. E para unir necessito de enlaces específicos. No caso, para unir a base nitrogenada com a pentosa, o enlace aqui se chama N. N é em honor às bases nitrogenadas, glucosídico. Se acordam de algo? Esse é o enlace N-glucosídico, que vai estar entre a base nitrogenada e a pentosa. Se vocês se acordam, o enlace que unia os monossacáridos se chamava O-glucosídico. Só não confundam, sim? O, porque o oxígeno ficava no intermédio entre os monossacáridos. Aqui é N-glucosídico. Tá? Porque isso é um carboidrato. Sim? Complexo, né? Mas é real. Sim? Ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz um processo de desidratação também. Só que foi na estrutura do grupo amina com o OAT do meu álcool, sim? Agora, aqui no outro enlace, então a hora que eu uni isso daqui, isso é um nucleócido. A partir do momento que eu agregue o grupo fosfato, então eu passo a ser um nucleótido. O enlace que vai unir aqui o grupo fosfato e a minha pentosa chama-se fosfoéster. Lembra o que era éster? Éster é unir um ácido com um álcool. Sim? Fósforo porque é do ácido fosfórico. Lembra? Quando eu unia os lípidos, eu fazia por esterificação. O que era esterificação? Era unir o ácido carboxílico com o álcool. Lembra? E o glicerol. Aí o processo era uma esterificação. Aqui também é uma esterificação. Porque eu falou de éster, eu uni ácido com álcool. Também eliminei água. Tá? Então, a partir do momento que eu hago o enlace fosfoéster ou o enlace N-glucosídico, eu estou eliminando água. Sim, aí quando eu unir o segundo não pode. Esse é só um nucleótido. O enlace é fosfo. Não. Nomenclatura. A nomenclatura está falando de nucleócidos. Como eu havia dito a vocês, quando falamos das purinas, quem eram as purinas? Guanina e adenina. Então, guanina e adenina são bases nitrogenadas. E as pirimidinas eram tirosina, tirina e uracila. Tá? Agora, o que vai suceder na nomenclatura? Na nomenclatura, eu não termino em adenina, eu termino em adenosina. Então, quando a adenina sofre a modificação da osina, quer dizer que ela não está sola, ela está unida à ribose. Então, o que eu preciso saber? O nome das bases nitrogenadas. Se eu identificar o câmbio no final do nome da base nitrogenada, quer dizer que ela não está sola, ela já está unida à minha pentosa. Entenderam? Adenina é a base nitrogenada, adenosina quer dizer que ela já está unida à pentosa. Assim como a guanina, se ela estiver na forma de guanosina, quer dizer que ela já está unida à minha pentosa.
A pentosa pode ser a ribosa, como a desoxirribose. Tá? Então, eu posso chamar de desoxiadenosina ou desoxiguanosina. Ou por ter o D minúsculo na frente do nome. Sim? Esse D minúsculo não é atividade óptica. Porque a atividade óptica, o D era maiúsculo. Só não confundam, sim? Timina e uracilo. No caso delas, a terminação delas vai ser idina. Timina termina em timidina. Citosina termina em idina, citidina. Uracilo termina em uridina. Então, para ser as pirimidinas, eu vou ter a idina no final do nome. E as purinas, eu vou ter a osina no final do nome. Por isso, a primeira coisa que vocês precisam saber, quem são as purinas, su nombre, e quem são as pirimidinas, su nombre. Uma vez que vocês tenham bem claro isso, aí vocês têm que relacionar essa diferença no nome, ou osina ou idina. Ó, por exemplo, vocês conhecem isso daqui? Ó, a companheira falou aqui, adenosina, trifosfato. O A é da adenina, mas aí já está denunciando. Adenosina, T é trifosfato. Ó, AMP. Então, como se chama o MP? Na mesma lógica. Monofosfato. Como é o primeiro A? Adenosina. Adenosina, Monofosfato. monofosfato. Porque eu só tenho um fósforo. Ó, e ADP, como se chama então? Difosfato. Adenosina difosfato. Fosfato. Isso, não falem adenina, é adenosina. Tá? Onde vocês vão ver isso? Vocês vão ver isso em farmacologia, vocês vão ver em clínica médica. Aí vários fármacos que são à base disso, aí enfermidades, alterações nesses processos. Tá? Então são nomes que vão estar manejando depois adelante. No Sim? caso, a adenosina seria a base aí? Não. Seria a base mais. Ó, o que é a diferença do AMP, ADP e ATP? É a quantidade de fósforo. Então, quando eu sou AMP, eu tenho somente um fósforo. Quando eu sou ADP, eu agreguei 2 fósforos. Quando eu sou ATP, eu agreguei 3 fósforos. Ou seja, 3 ácidos fosfóricos. Tá? Toda vez que eu agrego fósforo, eu estou agregando um ácido fosfórico. Só que ele vai somar esse com esse. Mas lá é que eu faço o processo. Aqui ele está assim ainda. Ele quer somar esse para virar o dia. Tá? Máximo que ele pode dar um nucleótido é 3 fósforos. Não recebe mais. Sim? Então, a partir do momento que, no caso aqui do anterior que ele havia mostrado, isso é nucleócido. Por quê? Porque aqui eu só estou unindo a base com a pentosa pelo enlace N-glucosídico, né? Agora, isso é nucleócido, por isso que a nomenclatura diz de nucleócido. Mas, a partir do momento que eu comece a agregar o fósforo, eu já viro um nucleótido. Então, daqui saem as famosas siglas, ó. AMP ou D minúsculo AMP. Esse D minúsculo, como eu havia dito a vocês, é onde eu vou especificar que pentosa está na estrutura, que é o desoxirribose. Então, se eu tiver na forma de AMP, aqui ele já está me denunciando que a pentosa dele é a própria ribose. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Quando você tem um AMP, você tem um fósforo. Um fósforo.
Quando é. Ó, o nome dele é adenosina monofosfato. Mono é um fósforo, Entendi. tá? Aqui nesses exemplos a gente só tem mono. Só tem Tudo um. aqui é só mono, tá? A guanosina monofosfato, que é o GMP, que eu também posso ter ele ou na forma da ribosa ou na forma da desoxirribosa. Sim? Citidina monofosfato, CMP ou D minúsculo CMP. Dá pra ver aí? Ó, CMP ou D minúsculo CMP. Tá? Citidina monofosfato. Sim? Aí, essa é o uracilo. Se o uracilo tiver assim, nessa forma, então eu sou Uridina monofosfato. uridina, né? Porque é idina monofosfato. Por que eu só tenho a forma dele assim e não tenho a outra forma com a desoxirribose? Quem se acorda disso? E por que a timina, eu só tenho a timina nessa forma? Não tenho na outra forma. Por causa do DNA e do RNA. Se acordam, o uracilo é exclusivo da ribose, que é o RNA. E a timina é exclusiva do DNA. Então, a desoxirribosa só está presente na timina. Sim, guanina, a gente faz. Tá? Então, quando veem essa sigla, vocês já sabem interpretar a composição da sigla e o nome que tem na sigla. Agora, se essa base nitrogenada vai estar com a ribosa ou desoxirribosa, vai depender do D na frente do nome, sim? Mas essas são as siglas. Você sabe o que é ANP, ADP e ATP, sim? Continua sendo um nucleótido, sim? Agora, qual a importância de estudar os nucleótidos? Nós outros vemos que uma da importância dos nucleótidos é que eles estão na composição dos ácidos nucleicos. Quando eu quero formar a estrutura de um ácido nucleico, eu vou formar o ADN e o ARN. E a cadena do ADN e do ARN é uma cadena polinucleotídica. O que é poli? Vários nucleótidos. Tá? Então, vocês têm abundantes nucleótidos na estrutura do ADN e do ARN. Sim? Aí, como hago para unir vários nucleótidos? Porque visto que de um nucleótido eu tinha o enlace N-glucosídico e fosfoéster. Agora, isso é um nucleótido. Agora eu quero unir com outro nucleótido. Aí o enlace que vai unir a outro seria uma fosfodiéster. Não deixa de ser um enlace fosfoéster. Solo di porque é um segundo enlace éster. Nucleótido, mais nucleótido. Ó, donde vemos? Isso aqui é um nucleótido, sim? Aqui está o grupo fosfato, a pentosa e a base nitrogenada. Eu vou unir um segundo nucleótido. Para unir o segundo nucleótido, vocês lembram que o primeiro, o grupo fosfato se unia justamente no meu carbono 5. Lembra? Aí eu uno o grupo fosfato com a minha pentosa, que era o fosfoéster. Agora, para unir um segundo nucleótido na estrutura, eu vou unir um segundo grupo fosfato
no carbono 3 da mesma pentosa. Esse é o famoso 5', 3'. Sentido da vida esse trem. Já viram? 5. Não está bom. Vamos chamar o elástico e o entendeu? Agora, eu já tenho um nucleótido aqui. Eu quero unir com outro nucleótido, porque eu quero construir ADN e ARN, e a cadeia polinucleotídica. Se é poli, quer dizer que eu vou unir vários nucleótidos. O enlace que une um nucleótido com outro nucleótido é fosfodiéster. Onde ocorre esse enlace? Vai ocorrer sempre no carbono 3 da pentosa. Sim? Então, fosfodiéster, aqui eu faço um fosfodiéster. Aqui hago um segundo fosfodiéster, um terceiro fosfodiéster. Conforme a quantidade de nucleótidos que se unem, vai ser a quantidade de enlaces fosfodiéster. Tá? Professora, Dia 2, que eu só vou estar repetindo de novo o mesmo enlace. Primeiro eu uno um nucleótido. Uni um nucleótido. Vocês viram que era o N-glucosídico e fosfoéster. Já tenho o nucleótido. Só que eu quero construir agora uma cadeia polinucleotídica. Então, o que eu preciso? De vários nucleótidos que eu já formei. E eu vou unir agora um abaixo do outro. professora, Aí o enlace que une eles é o fosfodiéster. o 5 linha e o 3 linha significa a posição que o carbono tá quando faz a ligação. Isso. Quem determina o 5 e o 3, se vocês já viram no ADN ou no ARN, é justamente esse enlace fosfoéster. O 5 sempre será fosfoéster. No 3 sempre será fosfodiéster. Tudo aqui, ó, é no 3, ó. Tá? Paralela. Anti por quê? Porque eu vou fazer ela vir do lado contrário. Porque eu quero unir pelas bases nitrogenadas. Lembra? A base nitrogenada estava no extremo. Aqui está a base dela. Mas o outro ácido nucleico tem que vir ao contrário, que é a antiparalela, porque eu quero unir pelas bases nitrogenadas. Lembra? A ADN é uma doble hélice. Como eu uno as duas zebras? Eu já tenho duas cadeias polinucleotídicas. Eu tenho que unir de forma contrária. Entendeu? Então, ó, aqui 5, 3, está naquela ordem correta, que era o grupo fosfato, a pentosa e a base nitrogenada. Esse aqui é uma cadeia. Só que se eu pôr nessa mesma ordem, não vai unir a base nitrogenada. Vamos lá. Grupo fosfato. Tá? A pentosa. E a base nitrogenada. 3 para 5 eu senti na linha. Se eu colocar aqui outra cadeia polinucleotídica, o grupo fosfato vai estar desse lado. A pentosa e a base nitrogenada. Eu vou poder unir a base nitrogenada e a base nitrogenada? Não. Por isso que ela tem que estar do lado Ao contrário. contrário. Como se fosse o carbono.
Por isso que aqui eu tenho a ordem correta 5, 3 e aqui vai ser 3, 5. Porque senão eu não consigo unir com a base nitrogenada. O Miguel apresentou isso daí na aula de biologia. Foi hebra, também se le dice. E que para unir essa doble hebra, solamente se une pelas bases nitrogenadas. Por isso que a purina tem o par com a pirimidina e a pirimidina tem o par com a purina, vice-versa. Né? A adenina se une com timina. Onde? No ADN ou no RN? Se é no RN, a adenina se une com uracilo. Sim? Citosina se une com o quê? Guanina. Guanina. Tá? Sempre, sempre. Tanto no ADN como no ARN. Tá? No caso do ADN, ele é uma doble hebra. Então, a gente vai ver esse tipo de enlace unindo as dobles hebras. Esse enlace se chama pontes de hidrógeno. Tá? As pontes de hidrógeno vocês viram na molécula da água. Quando eu quero unir uma molécula de água com outra molécula de água, eles fazem através de pontes de hidrógeno. Tá? Que, no caso, aqui, porque eles realizam as pontes de hidrógeno, porque todo elemento que seja flúor, oxígeno ou nitrógeno, eles têm a capacidade de realizar esse tipo de enlace chamado pontes de hidrógeno. Então, como eles são nitrogenados, tem nitrógeno, então eles fazem esse tipo de enlace chamado pontes de hidrógeno. Aí, dependendo da base nitrogenada, o caso da guanina com citosina é 3 pontes de hidrógeno e adenina e timina são 2 pontes de hidrógeno. Difícil? Não, vocês já familiarizaram, já estudaram algo, a pentosa e a base nitrogenada. Essa sempre é a ordem do nucleótido, sim? Então essa é a paralela e essa é a antiparalela. Sim? Então essa é a doble hebra. Sim? Ora, no caso do ácido ribonucleico, que é o ARN, nós outros vemos somente uma fita. Sim? Inclusive, aqui eu já posso deparar se é uma hebra do ADN ou do ARN. O que eu posso identificar aí para ser do ADN ou do ARN? Uracilo. Uracilo como base nitrogenada. E que outra coisa eu posso identificar aí? OAT. Tá? Pentosa? OAT. A pentosa, muito bem, né? Que vemos que no carbono 3 ela está circulada, demonstrando que isso é ribose. Tá? É preocupante isso, viu, professor? Isso é biologia. Não falei nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Ave Maria. Não, professor. Nucleicos é chamado nucleótido. Então, o que são os ácidos nucleicos é o ADN e o ARN. Onde se localiza o ADN no nosso corpo? No núcleo celular. Toda célula tem uma informação genética, tá? Essa informação genética se localiza, que nem, por exemplo, nós outros, que somos a maioria eucariotas. Nós outros temos uma membrana que recobre uma membrana nuclear que recobre o material genético, que é o ADN, sim? Ora, a única célula que não tem esse núcleo é os glóbulos rojos. O material genético dela está disperso no citosol da célula. Toda vez que eu necessito
a informação genética, porque eu necessito sintetizar novas células, eu necessito sintetizar o ARN. ADN sempre está presente, seja no núcleo ou no citosol. Agora, o ARN só sintetizo quando queira buscar a informação do ADN. Entendeu? No citosol da célula, tenho que sintetizar 3 ARNs. O ARN mensageiro, o ARN de transcrição, chamado de transferência, e o ARN ribossomal. Cada um cumpre com uma função, sim? As cadenas do ARN é uma cadena simples, tá? Mas também é uma cadena polinucleotídica, sim? O que faz o ARN mensageiro? Ele vai lá no núcleo, pega a informação do ADN e leva para o citosol. Tá? Mensageiro, ele capta a mensagem e leva pro citosol. No citosol, eu vou transcrever essa informação. Através de quem? Do ARN de transferência ou transcriptor. E como que ele vai fazer essa comunicação? Ele, por cada 3 bases nitrogenadas que o ARN me demonstrou na informação, eu coloco o par dele. Ó, vou mostrar aqui para vocês verem. Tá vendo? Aqui já está a informação que veio lá do núcleo pelo ARN mensageiro. Esses que estão entrando aqui é o ARN de transcrição, transferência. Então, o que eu faço? Por cada 3 bases nitrogenadas que eu recebi a informação do mensageiro, o ARN de transcrição coloca o par dela. Então, se aqui, por exemplo, é citosina, guanina, vamos dizer citosina, então aqui é guanina, citosina, guanina. Quando eu fiz essa comunicação que eu transcrevi, quem vai entrar aqui é um determinado aminoácido. Por quê? Porque cada aminoácido que está aqui é segundo a ordem da minha informação genética. O que eu vou fazer aqui? Eu vou sintetizar a estrutura primária da minha proteína, segundo a ordem correta de aminoácidos. A ordem correta dos aminoácidos foi dada através da informação genética. Esses são os famosos codões. Eu comunico através de 3 bases nitrogenadas. Toda vez que eu comunicar com 3 bases nitrogenadas que o mensageiro traga a informação do ADN, o transcriptor coloca a par e eu coloco um determinado aminoácido que corresponde a esta ordem. E como uno os aminoácidos? Quem lá se uniria aos aminoácidos? Peptídeo. E aí toca o ARN ribossomal. Porque o que faz nos ribossomas? Síntese de proteína. Tá? Esse é o famoso desenho. São os codões. Cada sigla que está aqui é nada mais as bases nitrogenadas. Difícil? Não. Tá? Dessa forma, nós sintetizamos proteínas. Como eu lhes disse a vocês, não é que aleatoriamente eu vou sintetizar proteína segundo a necessidade do meu corpo. Eu só posso sintetizar proteína se eu tiver a informação. Por exemplo, eu não posso sintetizar meu cabelo se eu não saber a textura do meu cabelo, o color do meu cabelo e a forma do meu cabelo. Tá? Quem passa isso é a informação genética do ADN. Que o ARN tem que buscar para depois multiplicar essa célula. Seja esse. Aí, por exemplo, o cabelo branco é porque
vai haver fatores genéticos que vai começar a predominar. Né? Outros dizem que pode ser falta de algum aminoácido, pode até ser, mas geralmente é igual a calvície. Se você não tem calvície a uma certa idade, mas depois você vai ver do papá ou tua abuela, lá tem calvície, porque a calvície é heredada pela mãe. A mãe só leva o gene da calvície. Aí quando ela tem hijo varão, ela se manifesta. É igual a... Já escutaram falar do daltonismo? O daltonismo também. A mãe leva o gene do daltonismo, mas não se manifesta na mulher, manifesta no hijo. Assim como o gene da calvície, a mãe só leva. Manifesta no hijo varão. Tá ligado ao sexo. O quê? Isso é de dinheiro. Você fala um negócio desse. Se você tem tendência suicida, esses daqui é a ordem dos aminoácidos. Uma vez que eu fiz a comunicação com a base nitrogenada, vai entrar um determinado aminoácido aí. Tá? Por isso que aí os defeitos genéticos, às vezes justamente aí, na ordem correta, cambiou uma base nitrogenada e coloca outro aminoácido na estrutura. Aí tem o defeito na proteína. Tá? Então, nenhuma proteína abre aleatoriamente. Eu só faço segundo a informação genética. Sim? Bueno, diferença do ADN e do ARN. Uma das diferenças é a pentosa. Um é ribosa e o outro é desoxirribose. Vocês já sabem de onde se diferencia. A base nitrogenada na ribosa, o RNA é uracilo. E no DNA? Timina. O ADN é uma doble hélice, sim? Aí o ARN também é um mãozinho, sim? Mas na realidade é uma fita só, sim? Não é doble, é uma só. Só ele tá dançando aí, de repente ele para, parece que é um doble, sim? Mas não é. Ok? Uma tem coerência, a outra não. A ADN... Peraí. Ó, funções biológicas dos nucleótidos. Para que serve o nucleótido? Para que estamos estudando? Uma das funções que vocês viram são os caracteres hereditários. Então aqui falava-se do ADN e ARN. Tá? Então, informação genética eu relaciono uma da importância biológica dos nucleótidos. E outra característica disso é que são cadenas polinucleotídicas. Poli são vários nucleótidos. Então, onde maior proporção eu tenho de nucleótidos é na informação genética. Tá? Porque eu tenho essas outras importâncias biológicas dos nucleótidos, pero a cadeia não é polinucleotídica. A cadeia é um solo nucleótido ou máximo 2 solo. Então, a maior proporção de nucleótidos sai dos ácidos nucleicos. Sim? Aí, quais seriam as outras funções biológicas? Outra função biológica dos nucleótidos é atuar como segundo mensageiro hormonal. Vocês vão depois estudar hormonas e vão ver essa forma de expressão de nucleótidos. Ó, AMP, vocês já sabiam que era adenosina monofosfato, só que agora tem um C minúsculo na frente do nome. E o GMP, que é a guanosina monofosfato, tem um C na frente. Tá? Quando tem um C na frente dessas siglas, eles atuam como um segundo mensageiro. O que é um segundo mensageiro? É que ele vai levar uma informação de um extremo a outro extremo.
Onde vemos isso? Vocês vão estudar depois também Bioquímica 2, a ação de algumas hormonas que hacem comunicação via receptor membrana. Então vem a hormona, ela faz a comunicação aí no receptor da membrana e eu preciso levar essa comunicação para dentro da célula para ativar outra enzima para que eu realize o processo que eu quero. Entendeu? Para mim mandar essa informação que eu recebi aí no receptor, eu preciso ativar o AMP cíclico. Como eu faço isso? Eu pego um ATP, que era adenosina trifosfato. A enzima que atua aqui é uma enzima específica chamada adenilciclase. O que ela vai fazer? Ela vai transformar ATP em AMP cíclico. Eu vou perder 2 fósforos aí, que era 3, lembra? Para virar AMP, eu perco 2 fósforos. A hora que eu perdi 2 fósforos, eu me tornei automaticamente AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai levar a informação que eu recebi lá da hormona para ativar uma determinada enzima. Esse é o terceiro mensageiro, esse AMP? É o segundo mensageiro. O terceiro seria Ativada. Mas para ativar a enzima, eu precisei do segundo mensageiro. E esse fósforo que é perdido fica na membrana, no fósforo do quê? Isso, depois eu volto a usar. O fósforo é ilimitado em nosso corpo. Tá? Entenderam? Ó, vou dar um exemplo. Glucógeno. Lembra o que era glucógeno? O que era glucógeno? Reserva do meu carboidrato, né? Então, quando eu quero retirar minha reserva do glucógeno, entra em ação a hormona glucagon. Glucagon vai lá no receptor da membrana do hepatocito, porque está no hígado, ativa esse AMP cíclico através da adenilciclasa para que mande aviso para ativar uma enzima que está lá dentro chamada fosforilase. Aí a fosforilase ativa, rompe a quinasa e eu libero as glucosas que estavam armazenadas. Entenderam? A partir do momento que estudem hormonas, vocês vão ver esse tipo de representação, tá? Então, isso é o segundo mensageiro. Alguns chamam ele de campi também. Atuei como segundo mensageiro. Agora, outra importância: transporte de energia. Aí vocês vão aprender em Bioquímica 2 que isso daqui é representante de moneda energética. O que é moneda? Moeda. Então, para mim chegar a ATP, eu preciso comer 3 fontes de energia. Quais são? Carboidratos, proteínas e líquidos. Para quê? Para uma vez que consuma, realize processo digestivo, entre dentro da célula, vá para a mitocôndria, faça ciclo de Krebs, cadeia respiratória, eu possa chegar a produzir isso. Tá? Eu só chego nisso se eu tiver um bom metabolismo, oxigenação suficiente. Porque se eu tirar o oxígeno na pessoa, sobrevive? Não. Se ela não sobrevive, ela não faz processo metabólico, tampouco sintetiza ATP. Então, se eu estou hablando acá, andando, caminhando, é porque eu estou gerando ATP. Tá? Porque não se faz trabalho. O que é trabalho? Mover, hablar, caminhar, dormir, sem produzir ATP. Tá? Então, o ATP, vocês vão ver depois em Bioquímica 2, como eu chego a sintetizar. Primeiro eu formo o AMP. Aí depois o que eu vou ir agregando para que se torne ATP? Fósforo. Que é a fosforilação oxidativa, que é na cadeia respiratória. Então eu já tenho que ter ele na forma de AMP. Aí meu corpo vai ir agregando fósforos, que é a representação de
energia. Ok? Isso é um ciclo de crédito, não precisa. Cadeia respiratória. Ó, e última importância biológica, já é a nossa hora? Não. 11h20? Ah, não vai ter nem intervalo hoje. Ó, transportam átomos. Em que outra situação nós vemos a participação do nucleótido? Nas coenzimas. Você acorda das coenzimas? NAD, FAD. Vocês viram que há muitas enzimas que não trabalhavam sola. Ou elas trabalham com vitaminas, com minerais ou com água. Agora, quando são as coenzimas que derivam das vitaminas, eu havia dito a vocês que sim ou sim nós devemos consumir vitaminas todos os dias. Que as vitaminas são essenciais. Essencial é que meu corpo não sintetiza. Então, eu consumo uma vitamina do complexo B. O complexo B tem 8 vitaminas. As 8 vitaminas têm capacidade de formar a estrutura de uma coenzima. O que é a coenzima? Ó, a gente pode ver, ó, isso aqui é um nucleótido. Grupo fosfato, pentosa, base nitrogenada. Se une a outro grupo fosfato, uma pentosa, e a outra base nitrogenada é a minha vitamina. Eu como isso. Meu corpo forma depois essa estrutura, para que ele atue como coenzima. Por que transporte de átomo? Porque aqui ele está falando do NAD especificamente e o FAD. O NAD, vocês veem ele dessa forma, tá? Quando ele atua no transporte, ele vira assim, ó, NAD reduzido. O que ele fez? Ele captou hidrogênio. Depois da catálise, a enzima realizou a catálise e ele cumpriu com a função de retirar o hidrogênio da catálise. Lembra a desidrogenasa? O que a desidrogenasa realizava? Retirava hidrogênio. Quem capta o hidrogênio que a desidrogenasa retirou, por exemplo, é o NAD, como o próprio FAD. Lá em cima também pode ser H2, né? Lá em cima também é H2, né? Também, só a forma de representar que é diferente. Tá? Sim? Então a gente vê o nucleótido também na estrutura das coenzimas. Tá? Tranquilo? Então, a função biológica dos nucleótidos é estar presente nos ácidos nucleicos como segundo mensageiro, moeda energética, transporte de átomos, que é o caso das coenzimas. E aqui um caso clínico. Quem quer ler o caso clínico? Vou salvar todo mundo. Peraí, eu não consigo. A Daniela diagnosticaram um carcinoma. Células basales, la forma más frecuente de cáncer de piel, tiene cita para someterse a una cirugía de Mohs, un procedimiento especializado con el que le extirparán las tumoraciones cancerosas que tiene en el ojo. El cirujano comienza el proceso con la extirpación de los tumores, además de la delgada capa del tejido circundante marginal que envía a Lisa, la históloga. Lisa prepara la muestra de tejido para que la vea un patólogo. La preparación del tejido requiere que Lisa no corte en la sección muy delgada, usualmente de 4 por 10.000 pulgadas, que luego monta en un portaobjetos. Después Lisa trata el tejido con un tinte para teñir las células, pues esto permite que el patólogo
vea cualquier célula anormal con más facilidad. El patólogo examina la muestra de tejido e informa al cirujano que no hay células anormales en el tejido marginal, por lo que el tumor de Daniel se extirpó en su totalidad. No es necesario retirar más tejido. El ácido desoxirribonucleico o ADN, como lo dije, contiene toda la información genética de una persona, como color de piel y ojos. Esta información se copia cada vez que una célula se divide mediante un proceso llamado replicación. Sin embargo, durante la replicación pueden ocurrir cambios en la secuencia de ADN, lo que resulta una mutación. Las mutaciones pueden conducir a cáncer. Tá? O câncer é nada mais a proliferação de células desgovernadas. Eu perdi o equilíbrio na produção. Tá? Um tumor, por exemplo, é uma quantidade de células que desgovernou e aumentou a área. Sim? Aí, por exemplo, o que está mostrando nesse caso clínico é que a pessoa tinha um tipo de câncer e se fez extirpação desse tecido, sim? Aí, ao fazer a extirpação, se leva para o histólogo, que vem a ser um patólogo, que vai analisar o tecido e vai continuando retirando, hasta que o patólogo não veja mais anormalidades na célula e se termine a cirurgia. Tá? Cirurgia de Morse é uma cirurgia específica do tecido que se está analisando aí, tá? Que são as células basais. Outra? Tranquilo? Sim? No caso dos análises laboratoriais, vocês já viram marcadores tumorales, sim? Num câncer, numa proliferação de células, no laboratório de bioquímica, se pode fazer esses análises, o CA, PSA, CA, sim? Que são indicadores quando há suspeita de câncer, só que não são específicos. Porque como eu detecto se o câncer é maligno ou benigno somente por biópsia? Para que serve um marcador tumoral para ajudar na suspeita? No caso que saia elevado, eu tenho que fazer uma biópsia para assegurar. Se sai baixo, não há nada. Ora, outra importância dos marcadores tumorais é quando a pessoa está fazendo quimioterapia. Vou querer saber se está resultando o tratamento. Você faz os marcadores tumorais para ver se os valores vão descendendo. Sim? Ou no caso das recidivas. O que são recidivas? É quando a pessoa tuvo câncer, já isso é o tratamento, já se não há mais necessidade, só há o controle. E aí eu vou controlando esse paciente ano a ano pelos marcadores tumorais. Tá? Ok? Bom, e aqui então finalizamos o material de ácidos nucleicos, sim?